Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre o primeiríssimo capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. O texto já começa assim com uma saudação, né? Paulo, Silas, Timóteo, e logo em seguida eles expressam uma gratidão imensa a Deus por aquela comunidade. E olha, logo de cara, três coisas que marcaram eles: o trabalho que vinha da fé, o esforço que era motivado pelo amor e a firmeza, a perseverança que nascia da esperança em Jesus. Essa base inicial já é muito rica, né? Como será que isso funcionava na prática deles? Essa gratidão que você mencionou não é algo superficial, sabe? Ela está totalmente ligada à ideia de que os tessalonicenses foram escolhidos por Deus. Uma convicção forte que eles tinham, né? Que Deus tinha um plano especial para eles, que os tinha selecionado. Isso meio que sustenta todo o resto. A gratidão vem dessa percepção da ação de Deus ali, naquela comunidade específica. Entendi. Faz sentido essa base. E tem um ponto que, nossa, salta muito aos olhos. É como o evangelho chegou lá. O texto faz questão de dizer que não foi só com palavras, sabe? Mas foi com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Tinha uma força ali, uma transformação acontecendo. E o mais interessante, eles adicionam: vocês sabem como vivemos entre vocês. Ah, a questão do exemplo. Exatamente. Tipo, a credibilidade da mensagem estava amarrada na vida deles, na coerência entre o que falavam e o que faziam. Isso parece ter sido crucial para a mensagem ser aceita. E a resposta do pessoal de Tessalônica foi incrível também. Eles se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Mas o que me pega mesmo é a condição. Acolheram a mensagem em meio a severo sofrimento, só que com alegria que vem do Espírito Santo. É uma coisa meio paradoxal, né? Sofrimento e alegria juntos. Como isso funciona? O que segurava essa alegria toda no meio da dificuldade? Pois é, essa tensão é fascinante mesmo. Sugere que a alegria deles não dependia das circunstâncias externas serem boas, sabe? Vinha de dentro, de uma realidade espiritual, ancorada na mensagem que receberam e na presença do Espírito. Uma alegria mais profunda, então. Isso, uma resiliência alegre, mesmo debaixo de pressão. E foi provavelmente isso que fez a fé deles ser tão impactante. Não era uma fé só para tempo bom, era robusta, era real. E esse impacto foi longe, né? Muito longe. O texto diz que eles viraram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Regiões inteiras. Se a gente olha o quadro geral, a fé deles não ficou só ali na cidade. Virou um exemplo vivo, sabe? Quase que contagiou outras comunidades. Que responsabilidade, hein? Total. A experiência deles validava e animava a fé de outros. Tão contagiante que a fama deles chegou antes. Paulo diz que a fé deles em Deus se tornou conhecida por toda parte. Chega ao ponto dele dizer que nem precisava mais falar nada, porque os outros já contavam o testemunho deles. E contavam o quê? Especificamente como eles se voltaram dos ídolos, largaram as práticas antigas para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso indica uma mudança assim radical, né? Pública. Todo mundo via. Uma virada de chave total na vida deles. Exato, uma transformação completa. E essa virada não era só sobre o presente, não. O capítulo termina conectando essa nova vida de serviço a Deus com uma espera ativa pelo futuro. Esperar dos céus o seu Filho, Jesus, aquele que ressuscitou e que nos livra da ira vindoura. Essa esperança no futuro, na volta de Cristo, parece que era o combustível, sabe? O motor da perseverança que eles mencionam lá no comecinho. Isso, o motor por trás daquela perseverança firme. A fidelidade deles no agora era alimentada por essa esperança lá na frente. Então, fechando esse capítulo, a gente tem o retrato de uma comunidade, bem, cuja fé não era só acreditar, mas fazer. O amor não era só sentir, era trabalhar duro. E a esperança em Cristo não deixava eles parados, mas gerava uma perseverança ativa, mesmo com sofrimento real. E tudo isso nasceu de um encontro forte com a mensagem, validada pela vida de quem pregou. E o resultado foi uma influência que, uau, foi muito além deles. Sem dúvida, é um quadro muito vivo e nos deixa com uma provocação, né? Que vem direto do texto. Pensando nos nossos dias, o que precisaria acontecer para que a fé e a prática de uma comunidade fossem tão claras,
tão visíveis e tivessem um impacto tão grande assim, a ponto da própria vida da comunidade comunicar a mensagem, sabe? Inspirar e influenciar outros para além do seu próprio grupo, como aconteceu lá em Tessalônica. Fica aí para a gente pensar.